Quantas vezes você já recebeu uma mensagem aí no seu celular pedindo um favor? E aí você parou um tempinho, ficou olhando para a tela, respirou fundo e respondeu: claro. Agora, antes da outra pessoa agradecer, você já se arrependeu. Você sabia que não queria aceitar, mas aceitou a si mesmo. E talvez o mais estranho nisso tudo seja perceber que essa cena continua acontecendo mesmo depois de tantas promessas que você fez para você mesmo de que na próxima vez você ia dizer não. Então, vale aqui uma pergunta. Por que que algumas pessoas conseguem colocar limites sem carregar culpa, enquanto outras dizem sim quase automaticamente, mesmo que isso custe a própria paz? A primeira impressão costuma ser essa: eu não sei dizer não. Mas será que esse é realmente o problema? Porque quando alguém faz um pedido, a decisão que você toma, a resposta que você dá, ela não acontece naquele instante. Ela parece acontecer em segundos, mas na verdade ela já vem sendo construída dentro de você há muito tempo. Antes de responder, talvez você já tenha imaginado aí a decepção da outra pessoa com a sua resposta. Talvez tenha pensado que ela pode imaginar a sua recusa como egoísmo, como ingratidão ou até como falta de consideração. E, sem perceber, você começa a responder sem dar muita atenção ao pedido que recebeu, mas sim à reação que você imagina que o outro terá. Nesse momento, o sim deixa de ser uma escolha e passa a ser uma tentativa de evitar um desconforto. Mas que desconforto é esse que parece tão difícil de suportar? É curioso perceber que dizer sim costuma aliviar alguma coisa, pelo menos por alguns instantes. A conversa termina sem conflito, a outra pessoa fica satisfeita, o ambiente continua em paz. Existe uma sensação imediata de alívio. Só que muitas vezes ela dura muito menos do que a gente imagina. Depois vem o compromisso que você não queria assumir, o horário que você de repente precisou de cancelar, o descanso que você vai deixar para depois, a irritação que não era exatamente com quem te fez o pedido, era com você mesmo. Porque, no fundo, você sabia que havia ultrapassado um limite. Então, surge uma outra pergunta importante. Se esse sim acaba machucando quem o disse, por que que ele continua parecendo uma opção mais segura? Talvez porque para muitas pessoas o verdadeiro medo nunca tenha sido dizer não. O medo é aquilo que elas acreditam que pode acontecer depois. Perder a aprovação, parecer uma pessoa difícil, desagradar alguém importante, criar um conflito ou descobrir que alguns relacionamentos dependiam justamente da ausência de limites. Percebe como é que essa questão muda? O problema talvez nunca tenha sido a palavra não. Talvez tenha sido o significado que ela recebeu ao longo da sua vida. Se em algum momento colocar limites pareceu ameaçar vínculos importantes, faz sentido que o cérebro tenha aprendido um outro caminho. Dizer sim virou uma forma de proteger relações, mesmo quando isso significava deixar você de lado. Mas existe uma consequência silenciosa nesse padrão. Quando dizer sim se torna automático, algo muito curioso acontece. As outras pessoas passam a conhecer um personagem. Alguém sempre disponível, sempre compreensivo, sempre pronto para ajudar. Enquanto isso, a pessoa real vai ficando cada vez mais escondida. Porque ela, evidentemente, está cansada, tem seus limites, tem dias em que simplesmente ela não consegue dizer não. E quanto mais tempo esse personagem permanece em cena, mais difícil parece ser abandoná-lo. Não porque os outros necessariamente exigem isso, mas porque você já não sabe mais como é que você vai ser visto quando começar também a mostrar os seus limites. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como aprender a dizer não.
Talvez seja outra pergunta que você tem que fazer. O que que realmente muda quando você aceita que nem todo desconforto precisa ser evitado? Muda quando você entende a diferença entre provocar um desconforto e provocar um rompimento. Muitas vezes, essas duas coisas parecem iguais, mas não são. Uma pessoa pode se decepcionar com uma resposta. Isso faz parte de qualquer relacionamento humano, óbvio. Outra pessoa pode até discordar de um limite que você estabelece. Isso também faz parte. O que não significa necessariamente que o vínculo esteja ameaçado. E quando essa diferença começa a ficar mais clara, uma possibilidade aparece. Você vai ver que dizer não não é um ato contra alguém. Você vai ver que talvez seja a primeira vez em que você deixa de dizer sim contra si mesmo. Essa percepção não resolve automaticamente o desconforto, mas muda completamente o lugar de onde a decisão passa a ser tomada. Talvez você continue dizendo sim, não porque seja fraco e nem porque não saiba estabelecer limites, mas procure perceber se não existe em você um padrão onde você continua buscando pertencimento, querendo ser aceito ou querendo aí evitar conflitos. Reconhecer esse padrão não obriga ninguém a mudar imediatamente, mas pode transformar a forma como você observa a próxima situação em que uma resposta precisará ser dada. Porque quando o pedido chegar novamente, talvez a pergunta deixe de ser apenas: será que eu consigo dizer não? E passe a ser: o que exatamente eu estou tentando proteger quando eu digo sim? Às vezes, a resposta para essa pergunta revela muito mais sobre a nossa vida do que a própria resposta que damos aos outros. Se você quiser continuar essa conversa, na descrição aí tem um link que abre um assistente preparado para conversar com você sobre esse assunto. Porque algumas vezes, algumas decisões, elas ficam claras quando deixam de ser apenas um vídeo e passam a ser uma conversa. Clique no link.